colocando uma meia aqui. Enquanto espero o pessoal entrar. Enquanto espero a Larissa. Para começar nossa live sobre saúde integral. Sobre o que é saúde. Olá, boa noite. Não sei seu nome, não deu para entender aqui. Dar uma relembrada aqui no que eu vou falar com a Larissa. Mônica, boa noite, bem-vinda. Você foi a primeira a entrar. Esperando a Larissa chegar. Larissa. Larissa tá entrando. Olá, Oi, Lari. tudo bom, Keila? Tudo Tudo bem, bem? gente? Temos uma convidada por enquanto, Mônica, a primeira a entrar. Bem-vinda, Mônica. Vamos dar um minutinho para o pessoal entrar. Eu acho que Vamos. vai ser legal, melhor talvez bloquear os comentários depois para você aparecer aqui, né? Certo, podemos fazer isso daqui a pouquinho. Isso. E aí, Larissa? Ah, tô aqui com um material super legal preparado para É? gente esclarecer algumas coisas sobre saúde, desmistificar algumas, entender melhor o paradigma de saúde e paradigma de doença, que são coisas diferentes, né? Uhum. O legal é que as pessoas depois vão assistir, né? Tem gente que não pode assistir agora, mas assiste depois. E isso É, fica registrado, né, para as pessoas compartilharem depois também com os amigos, né? Você vai colocar no IGTV, vai para o YouTube, como é? O pessoal Sim, tem porque perguntado. depois que agora o Instagram já dá essa possibilidade, né? Quando você finaliza, ele já libera para salvar no IGTV. Então, vou fazer isso. E daí depois baixo e coloco no YouTube. Aí você também pode compartilhar, Legal. tá? Tem mais algumas pessoas aqui. José Carlos, boa noite. Oi, Luz e papai, boa Sombra. noite. É seu pai? Meu pai, José Carlos. Minha mãe deve estar ali do ladinho dele. Legal. Minha família não compareceu ainda. Acho que eles esqueceram da live. Não, é que às vezes a internet é meio lenta, né? A gente sabe. Eu, por exemplo, tive que entrar no Instagram umas 3 vezes para conseguir ver você online. É mesmo? É. E você sabe que antes, assim, mais uma hora atrás, meu celular estava dando problema. Eu fiz uns stories aí e tá até que saiu com a voz assim fora do vídeo, porque não tava dando muito certo. Aí eu falei, gente, esse celular. Aí eu desliguei o celular, coloquei para carregar e deixei ele descansando para agora na hora da live Tá ele funcionando funcionar. tudo. É, Mercúrio retrógrado, né? Renata, bem-vinda, boa noite, saudade de você. Ney, boa noite. Dani, boa noite. Boa Acho que noite, são todos seus gente. convidados. A Dani é minha irmã. Tem muito a acrescentar também nesse bate-papo sobre saúde integral. Legal. Keila, já que a Bo- gente bo- vai compartilhar nas nossas páginas do YouTube,
Eu acho que seria legal você se apresentar também, né? É verdade, né? Eu nunca me apresento. É, Nos vídeos do YouTube também eu não me apresento. Eu acho que todo mundo me conhece, a louca. Então, eu sou terapeuta alquimista, eu trabalho com florais alquímicos. É uma terapia que tem base na alquimia antiga, né? E uma das. A alquimia tem várias ciências, né? Ela é a mãe de várias ciências, mas a base é a cura através da natureza. Então, a cura integral do ser, né? Mental, física, emocional, espiritual. Então, um caminho de cura é através das flores, através das essências, através dos minerais, que é algo que os alquimistas usavam muito. Então, os florais que eu trabalho, eles são panaceias de óleos essenciais e de minerais, que trabalham essa integridade do ser, né? Então, as raízes das questões e não só o sintoma. Então, é um trabalho terapêutico, né? Que a pessoa vai mensalmente para consulta, a gente entende as questões e ela vai tomando floral e fazendo os seus processos. Você sabe bem como é, né? tô vivenciando, né? Isso, é Tenho, isso. E só te perguntar uma coisa, você tá com o relógio aí perto tô. para controlar o horário? Porque eu não tô aqui com nada, o computador tá no quarto, só Não, pra tem gente. aqui, sim. Tá. Então, eu vou fazer assim: eu vou bloquear aqui os comentários para você aparecer melhor. Licença, pessoal. E aí, assim, quem for chegando vai acompanhando e depois também a gente compartilha, tá? Isso mesmo. Então, agora você se apresente. Bem-vinda. Muito obrigada, obrigada pelo convite, Keila. Então, eu sou Larissa, eu sou bacharel em quiropraxia, ou seja, eu fiz uma faculdade de quiropraxia para poder mexer na coluna vertebral das pessoas e ajudar o sistema nervoso a funcionar melhor, né? Uhum. No meio dessa minha trajetória, eu fiz especialização em dor no Hospital Albert Einstein, que eu queria entender melhor o que que é esse sofrimento que motiva as pessoas, né? É meio irônico pensar que o Uhum. sofrimento, uma coisa dolorida, uma sensação desagradável, motiva as pessoas. Sim, E depois que eu terminei essa pós-graduação, eu comecei a pensar, falei assim, não, agora eu quero potencial. Eu vi o lado sofrido e agora eu quero rendimento. E aí eu fiz uma uhum. pós-graduação também em quiropraxia esportiva. Hoje em dia eu tenho uma prática de quiropraxia em São José dos Campos, um consultório voltado à subluxação vertebral, que eu vou explicar mais lá na frente o que significa isso. E essa sou eu, uma pessoa Maravilhosa. determinada, curiosa, que gosta de conhecer lugares, que gosta de conhecer pessoas também, mas que às vezes tem um instinto meio humanofóbico. Ou seja, é preciso me voltar para dentro para ativar o melhor de mim. Então, Sim. essa sou eu. E faz muito bem isso, né, Larissa? A gente sabe. Hoje eu recebi meu ajuste semanal. Já faz um ano, vai fazer um ano agora, em julho. Acho que é um ano agora que eu tô fazendo os ajustes com você e realmente, assim, acho que dor é a palavra que me descrevia, assim, no ano passado, quando eu cheguei para começar o trabalho com você. Porque acho que todas as pessoas que estão à minha volta, as pessoas mais próximas, elas ouviam de mim pelo menos uma vez por dia que eu estava sentindo dor, né? Muita dor na coluna, nossa, um trabalho de muito tempo que eu já vinha, né, adiando para fazer. E aí, quando eu cheguei até você, né, foi assim, tem sido muito bom. Eu realmente não tenho sentido mais dores. Só quando eu durmo muito errado, quando eu abuso, né? Eu sei que tem trabalho para ser feito ainda, mas muda a vida, né? Os ajustes da quiropraxia. E me chama muita atenção, assim, no seu trabalho, e a nossa conversa para fazer essa live também veio muito disso,
que é a maneira como você olha para a saúde, né? Quando eu cheguei para fazer ajuste com você, eu já tinha passado em, acho que osteopata, massagistas, eu tinha procurado uma outra linha e era sempre um atendimento muito frio, assim, muito para dor que eu estava sentindo só, né? Algo muito pontual, né? Então, quando eu fiz lá a primeira sessão com você, que você falou, ó, tem um processo aqui. Eu já gostei, porque é meio parecido com a alquimia, né? Falou, ó, você não vai resolver essa dor amanhã, a gente vai ter que fazer várias sessões. E ao longo de todas as sessões, você sempre trazendo também outras informações, mostrando a sua visão completa daquela pessoa que está ali, né? Todas as questões que ela traz, e não só um foco na dor, né? Ou só um foco no problema, né? Então eu acho isso, e aí quando você fez a apresentação, né, você falou lá, eu sou formada em quiropraxia, eu falei, nossa, eu nem sabia que existia uma formação, acho que muita gente não sabe. Então, Gente, de 4 a 5 anos de faculdade para mexer na coluna vertebral. 4.800 horas. sim. E essa visão que você tem, Larissa, foi o que a gente também conversou naquele dia sobre, né? A gente estava conversando lá no seu espaço. Que é essa visão de saúde, né? Que está tão distorcida hoje em dia, que as pessoas procuram saúde. No momento desse, com a pandemia, a gente vê as pessoas em pânico e, e o quanto a gente fica indignada, assim, a gente que tem uma visão mais integral, né? De como as pessoas realmente, a gente não tem no mundo uma visão sobre o que é saúde, né? Então, Keila, saúde é algo que eu tenho estudado há algum tempo já, né? E quando a gente pega a descrição da Organização Mundial de Saúde, a gente vê que é uma descrição integral, que ela fala do ser humano como físico, como mental, como social. Eu não sei em que Uhum. momento a nossa sociedade distorceu e foi obrigado a seguir uma coisa relacionada a sintomas e doenças, né? Sim. Uhum. E eu queria começar assim perguntando, questionando para as pessoas que estão aqui com a gente, quais são as coisas mais importantes que a gente tem na vida? O que que a gente Uhum. mais valoriza na nossa vida, Tem que ter uma né? interrupção. Uma interrupção fofa. Quer participar da live. É, O que mais a e gente valoriza? o que mais a O que... gente valoriza, o que mais a gente acha importante no nosso dia a dia, o que que a gente não viveria sem, né? As pessoas sempre colocam nessa lista a saúde, porque sabe que sem saúde não adianta ter um emprego bom, não adianta ter bons relacionamentos. Se a gente não se sente saudável, não adianta a gente fazer planos para viajar. Então a saúde está sempre em primeiro lugar. E aí, quando a gente se questiona sobre o que a gente tem feito para se sentir saudável, a gente vê que a gente não está seguindo os nossos valores. Isso vai gerando uma incongruência, Uhum. né? E eu acho que é nesse ponto que o nosso conceito sobre saúde se perde, ou que as nossas atitudes são contrárias ao que a gente está buscando, né? Sim. A Organização Mundial de Saúde definiu que saúde é o completo bem-estar físico, mental, social e não simplesmente a ausência de sintomas. E a gente se atém só a essa última parte, né? Que é não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades e sintomas. Porque é mais Remediar, fácil. e remediar os sintomas, né? Porque hoje em dia as pessoas, a gente não está nem tratando, né? Não digo as pessoas, né? Vamos incluir, porque embora eu busque, né? Não quero ser tão, parecer arrogante, mas a gente acaba remediando os sintomas, né? Também. Porque quando uma pessoa, por exemplo, vai buscar um tratamento psiquiátrico, por exemplo, para depressão, e ela não vai fazer terapia, ela só está tratando o sintoma, Sintoma. né?
Não, É, não tá, não vai olhar para a causa da depressão, né? aí que tá. Se a gente parar para pensar na saúde como algo integral, é uma visão multidimensional. A gente não pode olhar só para aquilo que o corpo está gritando. A gente tem que olhar para aquilo que está deixando de ser feito ao ponto do corpo precisar gritar, Sim, né? A gente precisa olhar para essas três coisas que tá descritas ali, né? Então, bem-estar físico, mental, social. Meu corpo não é só físico, né? Eu costumo falar que o nosso mental e emocional está muito relacionado aos nossos sintomas e às nossas doenças. É só pensar quando a uhum, gente tem uma dor de cabeça. Eu tô com uma dor de cabeça, se eu tenho uma reunião com uma pessoa desagradável, pode ser que a minha dor de cabeça aumente. Eu expresse uhum. essa dor de uma forma potencializada. Mas, por outro lado, se eu tenho um café marcado com os amigos, essa dor de cabeça se torna irrelevante. Por quê? Porque o meu Sim, mental e o meu emocional está em outro nível, né? Então, é trabalhar baseado nos sintomas, na enfermidade, na doença em si, como diagnóstico, é só trabalhar a fisiopatologia, né? Que é o que está no físico. É o quanto o físico não consegue se adaptar aos estresses, aos hábitos, à rotina. Ou todo esse ser multidisciplinar que a gente é, né? sim. E quando a gente vê que saúde engloba tudo isso, a gente começa a perceber que então a saúde não é uma responsabilidade do médico. A saúde ela não pode ser controlada por um medicamento, né? O nosso bem-estar não é responsabilidade do ministro da Saúde, Nem né? do médico e nem do terapeuta, né? Não, nem da quiropraxista, né? Sim, Eu acho interessante que todo mundo hoje em dia quer ter voz ativa, quer poder alguma coisa, né? Eu quero dominar, eu quero conquistar. E quando a gente descobre que tem o poder sobre a nossa saúde, muitas vezes a gente não quer ele. Fala assim, não, eu prefiro pagar sim, para minha terapeuta resolver esses problemas. Aí eu prefiro sim, pagar para tomar um remédio ao invés de cuidar da saúde, sim. Que é a né? pergunta, que é a pergunta que inclusive eu acabei de responder e que é a pergunta que a maioria das pessoas fazem quando procuram a terapia, né? É, em quanto tempo eu vou resolver essa questão? Quantas sessões? Né? Você também deve ouvir isso, né? Então, Depende de assim, é você. realmente uma transferência, né? Quer dizer, me diz aí, me dá um diagnóstico e me dá uma solução, né? E em quanto tempo? Então, a gente precisa ter uma voz ativa, a gente precisa ter uma participação. E tem um conceito super legal, super recente, super que está sendo muito bem estudado agora, que é a epigenética, né? Que fala que a célula ela se manifesta de acordo com o ambiente. Então, não adianta a pessoa vir aqui ser ajustado, mas o ambiente dela é de postura errada, de comidas industrializadas, cheia de açúcar. A Uhum. resposta do ajuste vai ser completamente diferente de uma pessoa que convive num ambiente com alimentação equilibrada e que as pessoas têm hábito de praticar atividade física, né? Essa é a Sim, sim, epigenética, que a célula se sim, manifesta de acordo com o ambiente. Então, assim, não é porque meu pai tem diabetes, a minha avó também tem diabetes, que eu vou ter diabetes. Vai depender das minhas ações, da minha atitude, do quão eu estou tomando as rédeas da minha saúde, né? sim. E E a epigenética é uma linha assim que tem tudo a ver com a alquimia, né? Porque a gente trabalha muito o DNA, trabalha muito com os florais o equilíbrio do DNA, né?
para a pessoa conseguir se distanciar daquilo que ela herdou dos ancestrais, da família, dos familiares, mas que ela não precisa levar, que ela não precisa repetir, inclusive os problemas de saúde, né? E eu lembro do dia da primeira sessão, que você faz aquela palestra, né? E aí você falou do açúcar, né? Você mostrou o que, que o açúcar faz na coluna vertebral, né? Acho que você deu o exemplo, não sei se foi da Coca-Cola, alguma coisa que você falou e falou o que, que aquilo causava. E eu falei, nossa, que profundo, né? Foi ali que eu realmente me interessei. Falei, tem algo diferente aqui nessa visão, porque é algo que a gente vai se degenerando ao longo da vida, né? A gente vai se destruindo mesmo ao longo da vida por conta dessas atitudes, né? Por conta do que a gente pensa, do que a gente come, do ambiente que a gente vive, do que a gente acredita, né? De tudo. E as pessoas acreditarem, acharem que isso não tem nada a ver, que isso não influencia, só realmente tratar ali um sintoma é muito sério. Isso é muito É, sério. eu ouso falar que é limitado. É limitado. E eu acho que isso é também coerente com os nossos valores, que a gente está num momento de expansão, de conquistar, de ter acesso, né? E Uhum, hoje em dia a gente tem acesso a essa expansão, uhum. né? Tem acesso à Eu acho informação, né? a informação, a gente estava falando, né? Que tem lugares que oferecem a terapia alquímica sem custo para pessoas de baixa renda com necessidade. Sim, Na quiropraxia, a sim, gente tem trabalho vários social. eventos solidários. Quantos psicoterapeutas não atendem entidades religiosas, Sim, né? Então, se falar que não tem acesso, talvez não seja a coisa mais adequada. É falar que talvez eu não esteja disposta a esse tipo de amadurecimento, né, Keila? sim. Não tem uma disposição e também não tem uma. Não vamos dizer que não chegue, que a informação chegue para todo mundo, que a gente sabe que não chega, né? É. Mas para os que chega, a gente sempre tem uma porcentagem que desiste, que não encara, né? Que é isso que você falou, amadurecer, se responsabilizar, né? Se responsabilizar pelo seu caminho, pelas suas escolhas, saber que a sua saúde é um resultado da sua escolha, as suas conquistas, o seu bem-estar, tudo é resultado das suas escolhas. Isso, para algumas pessoas, pesa, né? Tem um peso. E aí é quando elas desistem. E acham que. Uhum. E ficam nessa zona de conforto de realmente terceirizar, de administrar dessa maneira. Enquanto eu conseguir administrar, enquanto eu conseguir levar dessa maneira, eu vou levando, né? É, eu acredito nisso também. Só que eu acho assim que a nossa cultura ocidental aqui ainda é muito do paradigma da doença. Então a pessoa ela costuma a despertar na dor ainda, né? No Uhum, sintoma, no que o corpo expressa de forma mal, de forma sim. dolorida, né? E aí eu acho que a gente tem que realmente entender a diferença de saúde para a diferença de doença. Cuidar da saúde é se empoderar e trabalhar baseado naquele bem-estar físico, mental, social. Uhum, Cuidar da doença é a cultura que a gente está habituado, de certa forma, aqui no Brasil, né? Que é o uhum, quê? Esperar ter um sintoma, um corpo gritando, pedindo ajuda para procurar um médico que vai dar um diagnóstico fisiopatológico e dar uhum, um químico para tentar equilibrar esse fisiopatológico descompensado. uhum, Então, uhum. eu achei até interessante a definição de doença, resumidamente, é o oposto de saúde, né? Então, assim, quando a pessoa fala para mim, eu tenho. Não, minha saúde está tudo bem, eu
tomo remédio para diabetes, eu tomo remédio para colesterol e hipertensão, mas a minha saúde está tudo bem, né? Será que está bem definido na cabeça dessas pessoas que saúde e doença são opostos? Uhum. Que se eu trabalhar só no paradigma da doença, eu vou continuar negligenciando a saúde? E que se eu trabalho no paradigma da saúde, eu vou evitar que as doenças aconteçam, né? E tem a balança também. Muitas vezes, quase sempre, né? A gente tem sim que tomar cuidado de uma doença que já está ali, pré-existente, afetando o corpo. Mas essa Sim. doença só vai conseguir estabilizar depois que a gente também adotar os hábitos de saúde, né? Então, não é porque eu estou tratando uma doença que eu vou negligenciar a saúde também. Não é porque eu estou tomando um remédio de diabetes que eu vou começar a comer doce, açúcar todo o tempo. Não tem Uhum. lógica isso, né? E eu sempre costumo falar que a Organização Mundial de Saúde tem isso muito bem definido. Essa definição multidimensional é de 1947, Keila. Ou seja, e 1947? 47. Eu não sabia. Eu vou até olhar. Anotar depois. É relativamente antiga e hoje em dia já se tem assim várias discussões se essa é a melhor definição, porque dizem que não existe essa perfeição de bem-estar físico, mental e social, Uhum. né? Por outro E até lado, Não, até faz sentido essa descrição deles, até porque, por exemplo, os florais e outras terapias integrativas entraram aqui no SUS, né, há pouco tempo atrás, entraram como um pacote de terapia integrativa, mas na Organização Mundial ela já existe, se não me engano, desde 1976. Preciso confirmar a data. Então, assim, o Brasil, na verdade, estava já atrasado. atrasado nisso, né? Porque a OMS já orienta que se faça uso de outras opções, né? Outras alternativas de cura para a saúde física, mental e emocional, né? Inclusive É. reiki, constelação familiar, né? Tudo isso já é orientado pela OMS que se utilize, né? E no Brasil a gente tem há pouco tempo, mas chegou. E por outro lado, a gente tem as pessoas que brigam para que seja acrescentado o espiritual e emocional também nessa descrição. Sim, Então, o fato é é, que saúde não é responsabilidade dos profissionais da saúde, é uma responsabilidade sua e também do governo. E eu vou explicar por quê. Como a Keila diga. falou que a gente está atrasada aí, né? O Brasil está atrasado em relação à implementação de tudo isso. É, depois dessa descrição, eles começaram a definir, a descrever, fazer reuniões para criar protocolos, né, de qualidade de vida. E em 1986, lá em Ottawa, no Canadá, eles fizeram uma descrição, né, dos pré-requisitos para o bem-estar e promoção de saúde. E lá estava paz, habitação, educação, alimentação, distribuição de renda, ecossistema saudável, recursos sustentáveis, justiça social e equidade. Gente, esse texto foi escrito para qual planeta? Planeta Terra, Keila. Será que muda depois da pandemia? Gente, porque parece uma utopia, né? Sei lá. É. Tipo, Então esse foi o primeiro texto falando assim que que o ser humano ele precisa de acesso à habitação e educação. Ele precisa de paz.
Ele precisa de um ecossistema funcionando. E E mesmo tem eles uma, definindo tem o tudo meu, isso, a gente está indo na contramão. sim, e tem uma pessoa que respondeu a live, a enquete sobre o que é saúde, que respondeu paz, respondeu isso. Interessante, é. E, enfim, né? Depois esses pilares para a gente adquirir saúde foram lapidados de uma forma mais humana, de uma forma mais simples de entender. O Uhum. que que é responsabilidade da pessoa, né? O que que a pessoa tem que batalhar e conseguir através de esforços próprios, né? Atividade física, qualidade de sono, alimentação equilibrada, estado mental positivo, equilíbrio mental, né? E uma conexão entre mente e corpo. O que fica como responsabilidade única e exclusiva do governo, né? Saneamento básico e acesso à educação. Nossa, Então, muitas vezes as pessoas não sabem cuidar da saúde porque não tem educação. isso que você falou, trouxe agora, essas referências que você trouxe, é dar um curso, né? Oh, Isso daí. muito, é Dá um muito curso. material, Keila. E dá para, assim, mostrar, né? Fica muito claro onde é que estão os gargalos, né? Da sociedade, né? Onde que está a questão, né? Onde estão, né? Você tocou num ponto agora que é a educação, né? E a informação, né? Vamos colocar aí informação de qualidade, eu considero educação. Então, quando uma pessoa ela não sabe que a quiropraxia ajuda, né? No que ela trabalha, quando a gente não sabe que floral ajuda, né? Tudo isso é porque a informação, quando a pessoa acha que só um vidro de remédio é que vai solucionar a questão dela, que vai trazer saúde, a gente chega aí nessa falta de educação, né? Exatamente. Então é interessante porque aqui eu falo que conhecimento é poder. A partir do momento que você tem uma informação, você tem uma arma para batalhar e para correr atrás, ou para duvidar e estudar o lado oposto. E é por isso que aqui na minha prática eu faço questão que as pessoas entendam o que está acontecendo. O primeiro contato comigo é uma explicação sobre saúde, sobre coluna vertebral, sobre quiropraxia. E depois tem material educativo para a pessoa realmente se educar, para a pessoa realmente se empoderar e entender aquilo que está acontecendo com ela e qual a participação dela nesse processo, Sim. né? Não são 30 minutos no lar quiropraxia por semana que vai mudar a vida da pessoa. É o que ela faz ali fora também, né? Então, tem os pilares que são de responsabilidade, de empoderamento também, daquilo que a pessoa tem que correr atrás e batalhar, e tem aquilo Uhum. que o governo é responsável. Então, eu acho que muita coisa em relação dessa pandemia que a gente está vivendo tem a ver com saneamento e educação, né? Sim. Como que fica a condição das favelas onde as pessoas não têm água para lavar a mão, né? Sim. Adianta falar que tem que colocar máscara se as pessoas não são educadas para usar uma máscara? Nesse momento a gente vê o quanto isso é saúde também, Sim, né? exatamente. E O- os lugares, né? Fica em casa, né? Como se todo mundo, como se todos os lares fosse aquele comercial de margarina, né? todo mundo sentado na mesa, é bem complicado, né? E mas e é interessante que,
Quando o calo aperta, as pessoas vão lá batalhar para pedir um leito na UTI. Mas na hora de batalhar para fazer saneamento, os outros que façam, Sim. né? Então é uma coisa que eu foco sempre, ajudo escolas de pré-escolas, educação infantil, justamente porque eu acho que muitas vezes a nossa geração vai ser um pouquinho difícil mudar, né, Keila? Sim. Mas essas crianças aí, elas É, já têm que vir com uma cabeça completamente diferente. Então, uma coisa que eu valorizo mesmo é esse entendimento, essa nova visão, essa experimentação, essa vivenciar que a criança tem que ter em relação à saúde, em relação a cuidado com o próximo, em relação a estudos, a conhecimento, né? é, Porque pode é a ser a nossa nossa esperança. diferença. Sim. É a nossa esperança, né, Larissa? É, porque você falou aí, né? Uma pessoa não corre atrás de saneamento, mas ela busca, não busca isso, né? Não questiona isso, mas vai atrás de uma vaga de hospital, né? É. E, e eu vejo muito assim, acho que no tratamento. Ai, meu Deus, tá difícil aqui. No tratamento. Em qualquer processo terapêutico, né, de saúde, a gente vê muito essa questão do vitimismo, né? Eu vejo que quando a gente fala, né, é que até uma coisa que eu ia falar depois, mas já vou trazer, é que a pessoa não persiste para se cuidar, para ir atrás de um tratamento, e quando ela consegue, seja como for, gratuito ou pagando, ela não persiste naquilo, tem muito uma questão que falta autovalorização, de baixa autoestima, sabe? Eu vejo que as pessoas acreditam que elas não merecem. Tem gente que às vezes fala comigo assim: ah, eu queria ter continuado, mas eu parei, eu vi que eu fui fraca, né? Eu queria ter desistir. Mas ok, desistir de mais uma coisa na minha vida. Né? Ah, é assim mesmo, as coisas são difíceis. Então tem um não dentro que é como se faz, e todo esse sistema social que a gente vive, toda essa estrutura conduz para isso, né? Conduz as pessoas a acreditarem que elas não podem, que elas não merecem, que elas não são. E aí elas não conseguem persistir, porque tem essa baixa autoestima, né? Não conseguem se valorizar e persistir em algo que é para elas. E tem Olha, gente que consegue fazer isso para quando é para o outro. E aí, no resultado disso, de quando você desiste, entra a vitimização. Que é, ai, mas é difícil porque é caro, é porque o governo, é porque a política, é porque isso, é porque aquilo. Tá vendo? Ó, é difícil para todo mundo. Então, é uma bola de neve, sabe? Eu observo. então eu vou dar uma dica para essas pessoas aí. Conquistar a saúde é um processo contínuo e é infinito. Por quê? Porque sempre precisa de manutenção. É a mesma coisa que escovar os dentes. Não é porque eu escovei os dentes hoje que eu não vou precisar escovar amanhã. Então é um processo contínuo, né? Sim, E exige transformação. A gente precisa se transformar. A gente precisa conhecer um pouco mais e aplicar esse novo conhecimento, né? A gente não pode ficar limitado ao que a gente achava há 2 anos atrás, a sim, informação que a gente tinha há 2 anos atrás, né? Se a ciência está evoluindo, se a tecnologia está evoluindo, a gente também tem que evoluir. A gente também tem que se adaptar, a gente também tem que agir, a gente também tem que se transformar, né? E tem que estar disposto, tem que arriscar um pouco, tem que persistir. A gente não aprendeu a andar do dia para a noite. sim. A gente sofreu para aprender a andar, né? Porque agora que a gente está adulta, a gente não quer vivenciar essa transformação, sendo que a gente sabe que lá na frente pode ser muito melhor. Sim, que faz parte do amadurecimento, né? Que eu até falei isso no vídeo que eu gravei do Eclipse, que é muito isso do crescer, né, gente? Vamos crescer, vamos amadurecer.
né? Esse comportamento vitimista infantil de sempre querer que alguém estenda a mão e faça por você, né? Porque sempre tem alguém para estender a mão mesmo, mas você tem que fazer a sua parte, Você né? também tem que estender a sua, por favor. Por favor, né? Estenda de vocês que a gente Continue. estende a nossa. Sim, tem que ser, né? E falando sobre quiropraxia, que muitas pessoas assim não sabem nem o que é quiropraxia, o que que quiropraxia tem a ver com saúde, por que que a quiropraxista está falando de bem-estar mental, que a outra falou de açúcar, né? Isso. Uhum. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a quiropraxia é do paradigma da saúde, é de promoção do potencial inato que a gente tem de se manter saudável, né? Então, se a gente parar para pensar, quando a gente se corta, é o próprio corpo quem cicatriza esse machucado. E por que que ele consegue cicatrizar esse machucado? Porque dentro de nós existe uma inteligência inata, uma inteligência que é responsável por nos manter vivo. E como qualquer inteligência que caminha pelo corpo, ela também é originada, coordenada pelo sistema nervoso, pelo cérebro, que está dentro do crânio, pela medula, que está dentro da coluna vertebral, e através dos nervos, chegam de forma harmônica para todas as células do nosso corpo. Então, o equilíbrio do sistema nervoso é responsável por fazer o nosso corpo trabalhar de forma coordenada e organizada. Porque imagina só se o coração batesse descompassado em relação ao circuito respiratório. Imagina se a tireoide resolve produzir um hormônio no momento que a prioridade do corpo é batalhar contra uma bactéria, né? Não faz sentido, a gente não ia conseguir se manter vivos. É uma E por máquina perfeita, né? perfeita, perfeitíssima, mais do que a gente consegue interpretar, posso até dizer. Uhum. E sistema nervoso traz todo esse estado de essência da nossa vida. É a integração do corpo físico com o corpo sutil, que a gente não consegue ver, né? Faz sentido, então, esse sistema ter que ser todo protegido? O crânio duro tá aqui não é à toa. A coluna, ela não é formada por ossos à toa. Alguém tem que proteger esse sistema vital, que é responsável por integrar o todo que existe dentro da gente. Que é a Só nossa estrutura, né? é, só que a nossa coluna vertebral ela é móvel. E por hábitos do nosso dia a dia, pode ser que a coluna desalinhe. E esse desalinhamento causa irritação no sistema nervoso. Então a gente começa a ter informações irritadas circulando. Ao invés de serem harmônicas, começam a ser irritadas. Uhum. Consequentemente, o que que o nosso corpo vai expressar? Dor. Irritação, dor, desarmonia, sintomas, até chegar ao ponto que ele gera uma doença na coluna vertebral também, né? Porque além Uhum. da irritação do sistema nervoso, está tendo um desgaste mecânico, né? E é nesse momento, infelizmente, que as pessoas procuram um quiropraxista. Mas Chegou no limite. cuidar da coluna vertebral do sistema nervoso tinha que ser desde o momento que a gente nasce. E é essa quiropraxia que a gente usa aqui. A quiropraxia é baseada em subluxação vertebral, que é baseado na saúde, na integridade da coluna, e não no sintoma, não na doença, não na hernia de disco, né? E os hábitos que a gente tem refletem inteiramente na estrutura do sistema nervoso e da coluna vertebral, né? Então, os hábitos físicos, os hábitos químicos e os hábitos emocionais, que tem tudo a ver também com o que a Organização Mundial fala sobre saúde, né? Sim. Que é prezar pelos nossos sentimentos, pelos nossos relacionamentos,
prezar pelo que a gente está colocando na nossa boca, né? Os alimentos, eles são matéria física para a construção de toda a estrutura do nosso corpo. A gente não pode querer que o corpo produza uma célula saudável se o que a gente está colocando é gordura hidrogenada. Igual agora, né, na crise aí da Covid, as pessoas correndo contra o tempo para ter imunidade, né? Para adquirir imunidade, fazendo todos os shots e tudo que é possível para ter imunidade. É uma excelente forma de despertar, né, Keila? Sim, Mas eu sim, quero com que essas certeza. pessoas tenham consciência que a doença não surgiu de um momento para o outro. A saúde também não vai voltar de um momento para o outro, né? Mas são essas pequenas mudanças de hábitos que vão estimulando o corpo a produzir células novas saudáveis. Sim. Então, Fazer um intervalo aqui no que você colocou, porque eu acho que cabe, eu anotei uma informação que eu li hoje, já que você falou da questão dos hábitos, né? Eu estava assistindo uma entrevista hoje do secretário de Saúde de São Paulo, falando sobre a situação lá e tal, de como eles estão controlando. E parece, segundo a entrevista, né, segundo o que ele disse, que eles estão com várias ações, que eles realmente não ficaram só focados na internação e nas pessoas que chegavam, mas fazendo um trabalho com as UBS e tal. E ele falou de uma comunidade indígena que tem no interior, lá em São Paulo, é, e que tiveram algumas contaminações, e uma idosa, né, uma indígena de 107 anos, chegou a ser internada. E ela se recuperou. ó, Ela se recuperou. E eu pensei na hora, né? Falei, nossa, que interessante. Porque é tão óbvio, né? É claro que eu não sei, é uma comunidade de São Paulo, mas mesmo assim eles vivem ainda com os hábitos indígenas, né? Então eu falei, por que que um jovem de 33 anos, de 40, porque eu olhei os números aqui de São José, no início eles estavam divulgando a idade, acho que está ainda no site, a idade das pessoas, né, infectadas e a idade de óbito também, e tinham pessoas jovens, né? Então, o que que faz? Leva uma pessoa de 107 anos ser internada e se recuperar, e um jovem de 33 anos morrer, né? muito legal isso. Se não é essa história de vida, né? Os hábitos, o que acredita, o que vive, né? É, a gente sempre fala aqui O que no, coloca para dentro, né? Que é o que você estava falando. A gente sempre fala aqui no Lar Quiropraxia, né, da importância do ecossistema, da interação, da integração com o meio. O interno tem que estar em harmonia com o externo. Ninguém morre por conta de um vírus. Ninguém morre por conta de uma bactéria. As pessoas ficam doentes e morrem por conta da incapacidade do corpo de se adaptar a esse micro-organismo, né? Exatamente. Então, assim, e existe uma grande diferença. Eu acho que o vírus, o HIV, é o mais fácil da gente conhecer, né? Não é todo mundo que tem o vírus HIV que tem a doença AIDS. Então, Sim, não é todo mundo que pega o coronavírus que vai ter o Covid-19. O que que vai determinar se eu vou manifestar, se meu corpo vai desencadear essa doença? Se o meu corpo vai conseguir ou não se adaptar àquele micro-organismo, né? E nesse aspecto ganha quem está saudável. sim. É por isso que a gente tem que cuidar da saúde. Que a partir do momento que a gente cuida da saúde, o corpo consegue se adaptar às doenças. Não é que eu nunca vou pegar uma gripe. Não é que eu nunca vou pegar uma infecção de urina. É que quando eu tiver acesso a esse agente, a minha saúde vai estar tão equilibrada que o meu corpo vai conseguir se adaptar. Isso é um ecossistema, né? E por isso que eu falo, a gente não tem que ter medo do coronavírus. A gente tem que entender que ele chegou para ficar e que vamos ter que aprender a lidar com ele, né? Como que eu Sim. vou lidar com ele?
vamos ter que começar a conviver. Eu falo isso para as pessoas, a gente vai ter que conviver com ele, né? E como é que você vai conviver com um intruso que é invisível e que pode detonar aí com, né, não a sua saúde, né? Mas o seu estado físico, pelo menos, né? Então eu falo para as pessoas, quem não correu atrás, quem não tem esse cuidado, vai ter que correr atrás do prejuízo agora, né? Porque vai precisar dessa saúde para lidar com ele, E né? tem tempo, gente. Às vezes eu recebo aqui gente falando assim: ah, mas eu tô tão velha, já tenho 70 anos, fia. Não tem mais jeito a minha coluna. Eu pergunto assim: você acha que vai viver até quantos anos? Ah, minha mãe morreu com 103. Falou assim: olha, se você morrer com 100 anos, você ainda tem 30 anos de vida. Você vai continuar fazendo as mesmas coisas para sofrer por 30 anos? Ou você prefere mudar agora? Né? Então, nunca é tarde, gente. Nunca é tarde para fazer bem para nós. Sim. Aproveita E esse para momento, quem, porque tem muitas pessoas dispostas a te ajudar. sim. Nunca tiveram tantas pessoas, né? Tantas Aproveita. técnicas, tantas possibilidades, né? Eu Nunca é vejo, tarde, nunca é tarde para saber que pode, para saber que merece, né, Larissa? com Eu acho que certeza. eu pego muito nessa questão, assim, eu falo, as pessoas acham que tudo bem se eu sofrer, vou morrer daqui 5 anos, tudo bem, mas não sabe se vai morrer, né? Tudo bem se eu ficar doente. E Tudo mesmo se for bem. daqui a 5 anos, gente, hoje a gente pode viver tanta coisa boa. Por que que vai querer experimentar e vivenciar uma coisa desagradável? A gente tem Sim, 5 minutos, Keila. Quebre os comentários sim, para ver se alguém tem alguma dúvida. saber sim. É, tudo que eu tinha programado aqui para falar, eu falei também, né? É? Tem alguma coisa que você queira perguntar, acrescentar? É... Não, exatamente. Eu acho que, na verdade, o que você falou, o que você colocou, era basicamente assim o que eu queria que você abordasse, assim, essa visão mais completa, mais integral de saúde, né? Gente, coloquem as perguntas aqui, quem tiver pergunta. É, Eu vejo E, assim que você falou de educação e informação, acho que isso é importante falar também, né? Essa importância da coluna vertebral, né, Larissa? A importância, essa informação tinha que vir ali do básico já, né? Desde que a gente nasce, a gente tinha que ter ali, eu falo que tinha que ter um certidão de nascimento, um mapa astral e uma carteirinha, não de vacinação, da coluna, para a gente fazer assim acompanhamento periódico e acompanhar. Porque na alquimia, a coluna também é muito importante, é o centro de tudo, é a nossa estrutura, é a é, costura, né? São as costuras que ligam o nosso espírito, né? Nossa alma ao nosso corpo físico, as né? Então, espécies evoluíram depois que surgiu os animais vertebrados, né? sim, Então, então, não é à toa. sim. E é muito negligenciado, né? Então é como se fosse, né? Eu mesma fiquei tantos anos me arrastando com dor, sabe? Eu tenho uma resistência à dor, então eu fui levando aquela dor. Eu dou conta mais um pouco, eu dou conta. Peraí que eu tenho coisa para fazer, sabe? E depois, assim, foi um momento limite que eu falei, nossa, não dá mais, porque minha coluna não é só, ela não tá aqui só no físico, né? Ela, se fosse, já seria muito, né? Bastante, o suficiente. Mas ela tem uma importância muito maior, né? Ela é minha estrutura emocional também, minha estrutura mental. Sem a minha coluna funcionando, minha vida não vai funcionar, E é né? interessante, né, Keila, que o quanto a gente vivencia, que a coluna manifesta os sintomas quando o nosso físico, o nosso mental não tá bom. Quando a gente tem o emocional não está alinhado com as nossas crenças. Sim, Então, sim. quando a gente mexe na coluna, a gente aborda todas essas dimensões do nosso ser, né? E antes de terminar, a gente tem aí 2 minutinhos, Keila. Eu só queria deixar uma mensagem para as pessoas. A gente
colhe o que a gente planta. Para quem está vibrando aí no paradigma da doença, vai colher doença. Para quem está vibrando no paradigma da saúde, vai colher saúde. Então, chegou a Sim. hora da gente falar assim, eu vou tomar remédio não porque eu tô doente. Eu vou tomar Uhum. remédio porque esse remédio vai ajudar meu corpo a se equilibrar melhor, né? Sim. Então, é uma chavinha simples que muitas vezes a gente precisa virar, Sim. né? Sim. Isso que você falou é muito importante. É o paradigma realmente, né, da saúde ou da doença. É escolher, né? E de que lado eu quero estar. E a responsabilidade é nossa. Acho que essa é a mensagem principal, né, Larissa? Com certeza. A E aí, quem responsabilidade é sabe a nossa. gente consegue realmente ter um Ministério de Saúde, ao invés de ser um ministério de doença, né? Seu pai colocou aqui. É, É agarrar, agarrar a nossa vida. Eu falo isso para as pessoas: olha, agarra a sua vida, abraça a sua vida, toma posse da sua vida. Eu quero viver, eu quero ser feliz, eu posso, eu mereço. Não deixa nada nem ninguém fazer você acreditar que você não pode, que você não é capaz. Que você tem que se contentar com o que é oferecido para você, como se fosse só isso, como se só existisse isso que é oferecido, né? Não, eu falo, busque, busque, abrace a sua vida. Essa é a minha mensagem. ai, que demais, Keila. Que papo gostoso essa noite, hein? Fiquei muito Bom, bom feliz. demais. Obrigada, gente. Todos vocês que estão Obrigada, aí, pessoal. participaram com a gente. Ó, eu quero viver lindamente com muita saúde, Pamela. Isso aí, Pamela, eu também. Todos nós. E no Muito potencial bom. ilimitado que é a nossa vida e nosso corpo, né? É isso aí, é isso aí. Viver o máximo que pudermos, né? Larissa, Obrigada, obrigada, então, gente. pela sua generosidade em compartilhar aí a sua experiência, a sua visão, né? Então, sempre bem-vinda aqui e vamos combinar outros papos desse. Um curso, eu acho, Ô, sobre saúde, né? muita Acho que coisa vai ser bem boa legal. aí. Ó, já tô dentro. Conte comigo, você também. A Isso. gente vai marcar várias coisas construtivas para ajudar as pessoas nesse processo, né, Keila? Sim, vamos sim, com certeza. Tá bom? Gente, obrigada. Uma boa noite para vocês. Boa noite, Larissa. Boa E noite, eu vou salvar Keila. aqui o vídeo para a gente poder compartilhar, tá bom? Combinado. Tchau, tchau. Beijinho. Tchau.